Meus caros irmãos em Cristo, ajuda a igreja que sofre. A paixão de Jesus Cristo presente na história da humanidade. Numa segunda etapa, estamos apresentando Angola. Um dos últimos países a encontrar a sua independência, mas que após o sonho de sua independência, enfrenta uma guerra atroz, bárbara, um país em ruínas, as igrejas destruídas. Acredite-me, ouça e nos acompanhe com a presença da visita de João Paulo II em 1992 e com Bento XVI em 2009. Este povo começa a se erguer, começa a acreditar em sua esperança. Eu e você, ao ver a dor e a tragédia desse povo, somos convidados a cicatrizar suas feridas. Acompanhe-nos e abra-se. É Deus que nos convida a sermos solidários com a dor do mundo. O papel da Igreja Católica durante a guerra em Angola foi fundamental. Também o papel social, mas que o apoio espiritual, o apoio humano, o apoio humanitário, as igrejas sempre estiveram com muita gente e a Igreja fez várias homilias para se encontrar o processo de reconciliação em Angola. Demorou tempo, houve alturas que o governo não aceitava este peso da Igreja Católica, mas o que é certo que eu acredito que ela teve um peso fundamental, até no sentido do apaziguamento das pessoas. Muito importante para os angolanos foi a visita do Papa João Paulo II em 1992, durante as celebrações para comemorar os 500 anos do cristianismo no país. A peregrinação aconteceu pouco depois da assinatura de um acordo de paz entre as facções guerreiras, num momento de grande esperança numa paz permanente. O Santo Padre esteve aqui por 10 dias. Foi a sua peregrinação mais longa na África e visitou muitas cidades. Havia um grande entusiasmo, um incrível entusiasmo, apesar da falta de todo o resto. Acima de tudo, os cristãos ganharam autoconfiança e sentiram maior conforto com a visita do Papa a um país que era perigoso, porque era realmente perigoso. E mesmo assim, o Papa veio para cá e conviveu com estas pessoas. Organizaram muitos encontros. Mais de 1 milhão de pessoas se reuniu na missa em Luanda. Um Papa realmente é o meu pai da igreja. Deixou cá várias orientações tão boas, coração quase que ardia lá de amor. Um Papa realmente, Papa mesmo de paz. E até hoje, vendo para a sua fotografia, aquelas emoções de alegria, aquele euforismo sempre ainda vem. Quase que está conosco aqui, ela está conosco, realmente. Fique para sempre no passado este período doloroso de destruição. Vence as tentações que induzem a prolongar o conflito armado, fonte de ruínas e de inúteis sofrimentos. Nunca mais a guerra, nunca mais a guerra. Passa Angola para sempre. Depois das eleições, recomeçou a guerra. E recomeçou uma guerra mais cruel, inclusive, do que a anterior.
A Guerra Civil de Angola terminou finalmente em 2002, depois de mais de 10 anos de luta e da morte do líder dos guerrilheiros da UNITA, Jonas Savimbi. De acordo com as estatísticas, pelo menos 500 mil de angolanos morreram nos 27 anos de conflito, praticamente ininterruptos. Não há como avaliar o sofrimento dos inúmeros mutilados por minas, dos órfãos, das viúvas e dos 4 milhões de refugiados e deslocados no próprio país. A guerra também deixou 80 mil civis mutilados pelas minas antipessoais e minas antitanques. Angola continua a ser um dos países com mais minas do mundo. De acordo com as estimativas do governo angolano, mais de 7 milhões de minas terrestres permanecem escondidas e armadas, e mais de 2 milhões de angolanos vivem em áreas minadas. Este aqui é o perímetro do campo minado. Estas partes tracejadas a lápis é a área que foi clarificada por nós. Esse símbolo vermelho que estão a vendo é as áreas onde encontramos mina e uxo e destruímos. Representamos aqui as áreas cultivadas. Temos aqui esse símbolo indica o local onde ocorreu o acidente. Um acidente humano. Trata-se de um jovem que estava cavando o grilo e pressionou numa mina, acabou-lhe a morrer. Já destruímos 2 minas antipessoais e 3 minas antitanque. 8 engenhos não detonados em 95 dias trabalhados. Os efeitos de uma guerra longa não se refletiram apenas nas centenas de milhares de vidas perdidas, nos aleijados e mutilados, nos campos de minas desconhecidos e nas infraestruturas destruídas. As consequências sociais resultantes são ainda mais difíceis de remediar. Uma taxa de analfabetismo de 30%, um fraco sistema de saúde, corrupção, desemprego, violência e um abismo cada vez maior entre ricos e pobres. Hoje a gente que faz as refeições todas à base de caviar e outros não conseguem comprar um pão para os filhos. E o mais grave não é só a pobreza, é que as pessoas não veem horizontes do que será o futuro, o amanhã. Hoje é incrível que há pessoas que por roubarem uma galinha estão na cadeia há 5, 6, 7 anos e há outros que desviam petroleiros, estão em liberdade. Hoje há polícias que matam hoje e amanhã está livre. Então, mais do que nunca, a igreja é chamada agora a falar um bocadinho dessas injustiças. A Igreja Católica, que representa 55% da população, também teve que lidar com as consequências da guerra. A sua estrutura organizacional tinha sido destruída. Algumas paróquias de 20 mil fiéis tinham apenas um padre. Em muitos lugares, a fé apenas sobreviveu graças à dedicação altruísta de milhares de catequistas leigos que lideraram comunidades, muitas vezes vastas, as evangelizaram e deram apoio espiritual na fé. A maioria das igrejas e construções das paróquias foram demolidas, incluindo casas e escolas da missão. Sem o apoio da igreja de todo o mundo, é difícil imaginar que essas ruínas e comunidades enfraquecidas pudessem algum dia ser reconstruídas. As igrejas foram profanadas, porque lá nas igrejas eles fizeram tudo naquele tempo em que o comunismo estava muito vivo, deitaram fora as cruzes, destruíram o sacrário da igreja, disseram que dispararam, fizeram da igreja o quartel, lá mesmo na missão. O crescimento da igreja
exerce-se na solidariedade universal da Igreja. Estou a crer que, em muitos aspectos, a Igreja angolana poderá crescer por si, mas nunca poderá dispensar a ajuda da Igreja Universal. Nós, a cada passo, estamos a apelar para que venham mais missionários para aqui. E Angola ainda precisa de evangelização. Uchinidoi tuneza muizambi yose wanigilili kashi anakise zambi hasa Yesu Tata Mwana na Espírito Santo. Amém. Muito bem. Muitos conselhos importantes para o país e para uma igreja que luta para lidar com as consequências da guerra e com os desafios da liberdade foram dados pelo Papa Bento XVI durante a sua visita ao país, em março de 2009. Ele foi recebido pelo povo angolano com grande entusiasmo. Papa tive grande coragem de dizer e de chamar as responsabilidades dos governantes sobre o problema da justiça social, que não deve faltar a função profética de saber gritar, de saber chamar a atenção de que tem responsabilidades que algumas plagas devem terminar, plaga da injustiça, plaga da corrupção, plaga de desemprego. Sobre isso, a Igreja deve continuar com coragem a denunciar as coisas que não vão. A visita do Papa, o Bento XVI, eu creio que foi providencial para Angola neste momento, porque o povo angolano, de um modo geral, estava a precisar, e a Igreja em particular, estavam a precisar de um impulso, de uma autoridade moral como é a do Papa, para que ajudasse a orientar a nação nesses primeiros passos que está a dar rumo ao desenvolvimento. A sociedade angolana, depois da visita do Papa, já reage, pelo menos aqui em Luanda, já reage de outra maneira, já é uma sociedade que se manifesta, o que não aconteceu em 92, que as pessoas estavam ainda com medo. Com a visita do Papa, hoje, as coisas estão a mudar. Ao visitar Angola, Bento XVI sublinhou que a unidade, a verdadeira unidade, apenas pode dar frutos se precedida por uma conversão e transformação dos corações e uma nova forma de pensar, baseada no poder do amor de Deus. Apesar das feridas do passado, com as quais Angola continua a lutar, a Igreja de Angola pode servir como um exemplo de uma verdadeira ressurreição. Uma fé pascal que resistiu pela cruz, uma fé que perdoa e procura a unidade, uma fé que é inocente, entusiasta e cheia de alegria africana. A vingança não nos leva para lado nenhum, mas sim pagar o mal pelo bem. Só assim é que poderemos ir para frente. A grande força dos cristãos é a oração, a contínua oração pela paz no nosso país. A Igreja deve trabalhar para a reconciliação, para a consolidação da justiça e a consolidação da paz em África, de modo que nós possamos ser fermento, luz e sal da terra. Não é fácil, minhas queridas, não é fácil.
Mas é esse o nosso programa, é este o desafio que temos pela frente para fazer com que Angola e outros países da África e do mundo nunca mais experimentem aquilo que nós experimentamos ao longo de mais de 40 anos aqui no nosso país. Quiero llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo a que en cada ciudad, en cada diócesis se haga una obra de misericordia. Yo le encomiendo a Kirchen Not este trabajo, así que los invito a todos, junto a Kirchen Not, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra, pero que quede, una obra fija de misericordia, una estructura para tantas necesidades que hoy hay en el mundo. Les agradezco todo lo que hagan. Ligue para 0800 770997, receba gratuitamente o nosso informativo e apoie uma obra de misericórdia. O Papa Francisco agradece. La misericordia es la caricia de Dios. Irmãos em Cristo, não é possível que a verdade que o mundo não apresenta, mas que acontece no mundo de hoje, a paixão de Jesus,
particularmente em nosso querido continente africano. Angola, destruída. Este povo que sai de uma guerra, que as notícias do mundo não apresentam mais, porque no mundo se dá notícias para ser novidade e depois se esquece a dor humana. A guerra que leva tudo que há de humano, tudo que há de belo, tudo que há de grande e somente deixa a ruína, a orfandade, a miséria, a fome, a angústia, o desespero e o ódio. Este povo olha para a igreja como a sua voz. A igreja está comprometida como nenhuma entidade do mundo ajudando as ruínas. Ajuda a igreja que sofre, sempre esteve lá, ajudando na reconstrução. Ajuda a igreja que sofre, é você, sou eu, somos nós que temos que erguer esse povo, lhe restituir suas igrejas, lhe dar a sua dignidade, consolá-los, mostrar que sermos cristãos não é olharmos a dor do mundo, é assumirmos o Cristo vivendo o Calvário e milhões de pessoas da humanidade. Telefone-nos já para 0800 77 099 27. Telefone-nos já, é isso que eu estou pedindo. A sua colaboração, a sua ajuda, a sua oferta, o seu dinheiro. É para ajudar a reconstruir a esperança desse povo, aonde é um país minado com milhares de minas que a todo dia, a toda hora explodem e já deixou mais de 50 mil mutilados e continua a mutilar esse povo, cheio de vida, alegre, que canta, apesar da sua orfandade, da sua dor, da sua miséria e de tanto ódio. É a fé, é Cristo, são os cristãos que devem ir na direção. Passou a hora de sermos cristãos pensando na eternidade e nossa salvação. Se quisermos realmente que um dia Deus nos abrace, temos que abraçar primeiro o destino de nossos irmãos feridos da terra. Angola, com as suas ruínas, grita para mim e para você: me ajude, me socorra, me restitua a dignidade. Isto é ser cristão, isto é ter fé, isto é optar por Jesus. Pai eterno, que a dor dos nossos irmãos feridos da terra nos desperte para o amor, nos desperte para vivermos Jesus num mundo tão ferido de tantas injustiças. Que a tua graça eterna venha sobre nós, em teu nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Resta, após esses 2 momentos que apresentamos de agora, o que eu e você vamos fazer na hora da morte. Deus me pedirá: eu sofria no mundo, eu fui ferido na humanidade, e você me olhou, eu não te conheço. Ou então, vinde benditos, porque soubeste me consolar dos mais feridos da terra. Esta é a grande verdade de nosso encontro com o Pai e com Jesus na hora de nossa morte. Pense nisso.